Olha só, a Febraban fez um relatório, fez uma pesquisa junto com a IPESP sobre a opinião do brasileiro, a relação do brasileiro com o exterior. Fizeram um monte de perguntas. Pergunta sobre a COP30, se acha que a COP30 ajudou o Brasil, não ajudou o Brasil. Pergunta sobre a Copa do Mundo, se a Copa do Mundo, se o Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo ano que vem. Um monte de pergunta sobre a relação do brasileiro com o exterior. Uma das perguntas é: tu tem vontade de meter o pé nessa porcaria aqui? E adivinha, quase metade dos brasileiros disseram que sim, que tem vontade de meter o pé aqui do Brasil, de morar no exterior, de morar em algum outro país, né? Principalmente nos Estados Unidos e em Portugal. Eu vou te falar um negócio, eu achei pouco, acho que 40% tá barato, tá muito barato no final das contas. Era para estar 90% das pessoas querendo meter o pé daqui. E isso é um problema enorme para quem pretende ficar no Brasil. Porque, veja, atrair pessoas é muito importante para um país. O país tem que atrair gente. Mesmo que você não goste de imigrantes, ser desejável que as pessoas fiquem no seu país é uma coisa positiva, né? As pessoas tendem a se esforçar mais para fazer um ambiente adequado ali. Se a pessoa está naquele lugar só porque não tem alternativa, está doido para sair dali, você não pode esperar muito esforço dela. Vamos entender esse caso aqui. Eu acho que o Brasil já está há muito tempo corroendo a paciência da população e isso vai ter uma consequência desastrosa nos próximos anos, aí, nas próximas décadas para o Brasil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Eu Era Feliz Antes de Conhecer o Ancapso, o Contador do Scarpim Não Tem Vida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Cláudio Dantas chama atenção para esse ponto específico aqui da pesquisa. Quase metade dos brasileiros querem meter o pé do país, aponta levantamento, né? E bom, ele fala aqui sobre as questões, mas eu acho que é mais interessante a gente ir direto na fonte. Está aqui o PDF da Febraban, a pesquisa foi feita pela IPESP sobre a encomenda da Febraban, e a ideia da pesquisa, a pesquisa se chama Observatório Febraban, dezembro de 2025, e ela quer ver aqui, ó, COP30, Copa do Mundo e como os brasileiros supõem que somos uns vistos lá fora, né? Então, eu vou ser sincero com vocês, tá? A maior parte dessa pesquisa aqui eu achei besteira. Perguntar para um brasileiro, como é que você acha que o estrangeiro enxerga o Brasil? Cara, cada um tem uma opinião. Eu acho que o Brasil, os estrangeiros veem o Brasil como uma grande floresta, isso aqui. Um monte de gente andando de tanguinha na rua e arriscado ser comido por jacaré e macaco, não sei o que lá. Essa é a visão dos estrangeiros aqui no Brasil. Mas beleza, cada um tem uma ideia da coisa. Isso não quer dizer nada, entendeu? Porque, assim, o brasileiro, qual a ideia que o estrangeiro tem do brasileiro? Qual a ideia que o brasileiro tem que o estrangeiro tem dele? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. Primeira coisa, eles começam com a parte da pesquisa, dizendo a amostra, quem foi que fez a pesquisa, não sei o que lá, COP30. Aí pergunta aqui, ó, a COP30 jogou luz positiva na imagem do Brasil? Ou seja, perguntou para os brasileiros se a COP30 foi uma coisa boa para o Brasil, né? Mas e aí? Como é que o brasileiro vai saber disso, né? Tinha que fazer essa pergunta para os estrangeiros. Os estrangeiros, né? Você achou que o Brasil fez bem a COP30 e coisa e tal, né? E o que chamou a atenção é que, de fato, deu uma pequena maioria aqui que acha que contribuiu, porque está bem empatado, né? 36% acha que contribuiu muito, 30% contribuiu um pouquinho e 28% não contribuiu. Se você olhar aqui no fatiamento por local, no Nordeste e no Norte é que eles acharam que contribuiu muito, né? O resto do país achou que não contribuiu muita coisa, não. A maior parte aqui, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, olha, não fez muita diferença, não. E, de fato, é o que eu acho também. Acho que não fez diferença nenhuma. Se não foi negativo, tá? Porque não tinha opção negativa. Não dava para dizer que foi pior. Piorou a visão do Brasil, né? Mas só tinha opção de um pouco ou muito, né? E repara que realmente, para o pessoal do norte, né, porque foi lá em Belém do Pará, faz sentido, mas de novo, isso não quer dizer nada, porque o que interessa é o que o estrangeiro achou da coisa, o que o brasileiro acha que o estrangeiro achou, pô, não tem como saber, né? Eu acho meio inútil isso daqui. Copa do Mundo, né? O Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo? Porra, meu amigo, que pergunta é essa, pô? Que merda de pergunta é essa? Sei lá, pô. O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, não vai ganhar? Não, eu acho que chance de ganhar, tem chance de ganhar, pô. Eu acho que tem chance de ganhar. Alguma chance certamente tem. Tem muita chance? Não, muita chance não. Eu votaria em alguma chance aqui, mas de qualquer forma, que porra de pergunta é essa, cara? O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, porra? Que negócio é esse? Enfim, aí teve aqui, ó. Projeção da imagem do Brasil e dos brasileiros no exterior. Você acha que o brasileiro aqui,
O conhecimento do Brasil no exterior. O Brasil é bem conhecido, mais ou menos conhecido, não sei o que lá. Eu acho que, tá vendo aqui? É o que eu falo para vocês. Por que você vai perguntar pro brasileiro o que ele acha que o estrangeiro acha que conhece ele, né? Cara, não tem lógica isso. Essa pesquisa aqui... Enfim, tem um monte de pergunta desse tipo, sobre você acha que as expressões brasileiras lá fora, que o estrangeiro gosta da alegria e da simpatia do povo brasileiro. Cara, é pergunta pro turista, tem que perguntar pro cara o que ele achou do Brasil, não perguntar pro brasileiro o que o brasileiro acha que o estrangeiro achou do Brasil, porra, não faz sentido isso. Enfim, mas tem um monte de pergunta aqui, né? Mas aí tem um ponto aqui, ó, turismo e migração. Aí é justamente o ponto que o pessoal tá falando, né? E a pergunta aqui, ó, assim, pergunta se os brasileiros são sempre bem-vindos de outros países. Não é, sempre não, né? Mas a maior parte das vezes sim, tá? O brasileiro, a nacionalidade brasileira, ela é positiva nesse aspecto. Por quê? Porque o Brasil é um país que não fede nem cheira, né? Então, por exemplo, um americano entrar lá na faixa de Gaza ou entrar lá na Cisjordânia e coisa e tal, pode ser complicado. Eu, como brasileiro, com meu passaporte brasileiro, fui lá, entrei lá na Cisjordânia. Na verdade, o que eles deixam, tá? Não tem muito problema não, mas em tese, dependendo de onde seja a sua nacionalidade, você pode ter problemas. O brasileiro não tem problema em lugar nenhum. Egito. Mas por que o brasileiro não tem problema em lugar nenhum? Porque o Brasil é um país que não fede nem cheira, não faz porra nenhuma, não tá nem aí pra nada, né? Então, aqui ó, turismo e imigração. Turismo e imigração. 40% dos brasileiros têm interesse em morar fora, sobretudo os homens mais jovens, o que faz todo o sentido do mundo, né? Um contingente considerável de brasileiros, 40%, achei pouco. A minha visão é que era uns 90%. Declara ter interesse de emigrar, enquanto 57% não demonstram essa disposição. Os resultados são heterogêneos por estratos sociodemográficos e regiões. Curiosamente, o pessoal do Sul é das pessoas que mais querem continuar no Brasil, que não querem sair do Brasil. Por quê? Porque o Sul é um país organizadinho, é uma parte do país que é bem organizada e coisa e tal. As pessoas não sentem tanta falta de ter um lugar mais organizado, né? Mas, curiosamente, o segundo lugar fica com o Nordeste. O pessoal do Nordeste também não quer sair do Brasil. O pessoal do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, meu amigo, todo mundo quer meter o pé, meu amigo. E tá certo, tá? Aí tem a pergunta aqui, ó, as novas gerações, geração Y, geração Z, exibem um interesse significativamente maior em comparação com a geração X e os baby boomers. Por quê? Isso aqui também é outra coisa que é óbvio, eu sempre falo isso. Eu aconselho o pessoal mais novo a meter o pé no Brasil, mas tem que fazer isso logo. Assim que você termina a faculdade, porque depois você casa, aí tem filho, aí depois que já está na geração... Eu sou da geração X. Né? Depois que já está casado, com filho, para mudar do país, aí é tudo mais complicado, cara. É tudo mais difícil, tudo dor de cabeça, vai largar namorada ou esposa, como é que vai fazer para imigrar com todo mundo, né? Porque imigração é sempre uma incerteza, né? Você pode dar certo no país que você está indo, pode dar errado, né? Pode dar problema, você pode não gostar. E se é você sozinho, não tem problema, você vai e volta. Mas se você é você, mulher, criança, cachorro, papagaio, aí é complicado pra caramba essa história, né? Então, assim, isso aqui é só o óbvio, que as gerações, o pessoal mais jovem encara com mais naturalidade meter o pé do Brasil, né? O pessoal mais velho, a cada ano que passa, você começa a criar raiz aqui no Brasil. Se preparem, tome cuidado, mete o pé enquanto é tempo, enquanto você está novo. Também aumenta entre aqueles com ensino superior, ensino médio e frente ao que estudaram só o ensino fundamental, né? Isso daqui eu acredito que seja um pouco por insegurança do brasileiro, né? O brasileiro que não fala muito bem nem o português, tem muito medo de falar o inglês ou de outra língua lá no exterior, né? Sendo que é verdade esse negócio nosso de tem que falar o inglês direitinho, pronúncia perfeita. Cara, lá nos Estados Unidos, se você for para Flórida, você tem que falar espanhol, não tem que falar inglês, não. Na Europa é uma salada geral de língua, todo mundo fala. Eu fui em Lisboa, um monte de gente falando paquistanês, indiano, inglês, alemão ali, pô, é tudo misturado lá na Europa, não tem esse negócio de língua, não. Ninguém se preocupa muito. Você fala uma coisa mais ou menos, a pessoa vai fazer força para te entender, a pessoa vai falar alguma coisa mais ou menos, você tem que fazer um pouco de força para entender o que ela está querendo dizer também. Qualquer coisa você desenha, usa tradutor do Google e no final das contas isso é o menor dos problemas. Mas eu entendo que algumas pessoas se sentem meio intimidadas por mudar isso daí, né? Faixa de renda acima de 2 salários mínimos também, o pessoal quer meter o pé. E aí que eles falam aqui, ó, curiosamente, a pessoa que quer mais ficar no coisa... Aliás, é o contrário, olha só, o Nordeste primeiro e depois é o Sudeste aqui, não. O Norte é quem mais... Norte, Centro-Oeste é quem mais quer meter o pé. 47% do pessoal no Norte e no Centro-Oeste
quer meter o pé. É o pessoal sensato, o pessoal inteligente, que sabe o que fazer. Depois vem o Nordeste. Aí vem 37% no Sul e 35% no Nordeste. Ou seja, o Nordeste está ganhando isso aí. O pessoal menos quer sair do Brasil é o pessoal do Nordeste. Olha que coisa, né? Talvez porque não tenha Bolsa Família. Até tem Bolsa. Você pode ir para os Estados Unidos e abrir uma creche. Ouvi dizer que dá dinheiro esse negócio de abrir creche nos Estados Unidos, né? Enfim, aqui, ó. E para que país que as pessoas pensam ir? A maior parte para os Estados Unidos, mostrando aquilo que eu sempre falo. As pessoas querem ganhar dinheiro. Os Estados Unidos oferece oportunidade para ganhar dinheiro, né? Lá não tem lei trabalhista, você trabalha quantas horas você tiver que trabalhar por dia, quantas horas você combinou com o seu patrão, você vai trabalhar. Vai ter almoço? Se você combinou com o seu patrão, tem almoço. Se não combinou com o seu patrão, não tem almoço não. Agora, horário de almoço, pra quê? Só se você combinar com o seu patrão. Férias? Só combinado com o patrão também. Mas lá nos Estados Unidos é uma coisa maravilhosa, cara. Não falta oferta de emprego. Qualquer lugar você arruma emprego rápido e pagando bem em qualquer lugar lá. Essa é a vantagem de você não ter essa legislação trabalhista igual tem aqui no Brasil. Ah, é mais fácil do cara te demitir? É fácil pra caramba do cara te demitir. Demissão lá é o seguinte, olha só, não precisa voltar amanhã não, tá? Tchau, tá aqui o resto do seu pagamento, um abraço, tchau. Não precisa voltar amanhã. Isso é demissão nos Estados Unidos. E o pessoal fica chateado com isso? Não. Porque no dia seguinte a pessoa já tem outro emprego. Ela vai num outro lugar que está procurando gente também, acha outro emprego também. Tem emprego o tempo todo por lá, né? Então, os Estados Unidos, o pessoal vai pela questão econômica. Portugal pela questão da língua, né? Para quem é brasileiro, a barreira da língua é uma barreira grande, muito embora, como eu disse para vocês, é muito mais uma questão de inibição pessoal, do pessoal ficar com vergonha de falar inglês errado, pô, foda-se. Fala the book is on the table, não tem problema, você fala, porra, lá do jeito que tiver que falar, não tem, o pessoal vai entender, cara, o pessoal entende. Não, mas o brasileiro tem essa coisa, e em Portugal se fala português na maior parte dos lugares, não no centro de Lisboa, mas na maior parte dos lugares lá de Portugal se fala português. Então, realmente é mais fácil para o pessoal que tem essa barreira, né? A Itália, pela questão da ascendência, tem muita gente que é descendente de italianos aqui no Brasil, eu inclusive, e daí você tem facilidade de passaporte, não sei o que lá, então o pessoal vai para a Itália. Enfim, aí vem o resto do pessoal aqui. Curiosamente, eu não achei Cuba aqui, cara. Cuba, incrível, como é que Cuba, que tem um sistema tão maravilhoso, não tem, diz o pessoal esquerdista, que é o melhor sistema educacional da América Latina, cara. Você não quer levar seus filhos para estudar em Cuba, cara? O sistema de saúde de Cuba, dizem os esquerdistas que é perfeito, e no entanto não tem ninguém querendo ir para Cuba, cara. Que chato isso, né? Outra coisa que o Paraguai só tem 2% aqui, mas eu vou te falar, o Paraguai vai subir nessa coisa aqui, tá? Anota o que eu tô falando, o Paraguai vai subir aqui. Enfim, então, assim, interessante esse negócio, e é o que eu falo para vocês, o grande problema do pessoal que está querendo meter o pé do Brasil é exatamente esse, cara. À medida que o tempo for passando e que com as taxas de fecundidade diminuindo, ou seja, cada vez você tendo menos filhos, né, a economia tende a piorar, cara. A economia vai piorar aqui no Brasil, vai piorar no mundo inteiro, porque está todo mundo com a taxa de fecundidade baixando, né? A saída que os países têm para continuar ganhando dinheiro é justamente atrair pessoas para irem para os países. Mas como é que você vai atrair alguém para vir aqui para o Brasil com Alexandre de Moraes podendo te mandar para cadeia por qualquer coisa aleatória que você tenha dito dele, sei lá, xingou a careca dele de alguma coisa, disse que estava lustrosa demais a careca dele, tu vai para cadeia, e que porra é essa, né? Ninguém vai querer vir para cá, né? Então, o pessoal tá certo, tem que meter o pé mesmo, isso aqui não tem futuro não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.